corrupção está dizendo que ele fazia no primeiro turno, né? É a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo, a prefeitura ter dinheiro para fazer as coisas sem mexer R$1 no bolso das pessoas. É importante ter isso em mente. Isso não é baixar o nível, não, é trazer fatos para o nosso debate. Fatos que, inclusive, são públicos e divulgados. Né? Sempre o cargo também tem que receber porrada e tudo, mas a proposta dessa entrevista não é essa. Me dá só a ideia brilhante, porque até agora eu não percebi a ideia. Olha, contra as críticas, Alice. Sem mexer com o imposto. Tem essa solução ou não? Cara, não existe bala de prata em caixa público, não. Existem medidas que têm que ser tomadas para melhorar aquilo que já tem. E eu citei para você 3 medidas que melhorem. Agora, é importante, Marçal, porque esse diálogo é entre nós dois aqui, mas como você colocou no início da tua fala, esse diálogo também é com mais de 1.700.000 pessoas que apostaram em você, que votaram em você no primeiro turno. E eu sei que muitas dessas pessoas estão cogitando no próximo domingo votar no Ricardo Nunes, até por razões ideológicas e tudo mais. Mas é importante que essas pessoas que estão assistindo a gente agora ou vão assistir a gente depois, saibam que se fizerem isso, vão estar votando em alguém, cara, que é um covarde, que foge de discussão, que foge de debate, que fugiu de estar aqui, que fugiu de perguntas incômodas como essa ao longo de toda a campanha, feitas não só por mim, feitas por você, feitas pela Tabata, feitas pelo Datena, feita por outros candidatos. Então é importante as pessoas terem isso em mente quando forem para a urna no domingo, né? O que você responde de imediato para as pessoas que estão falando que você está copiando aí o estilo do Pablo Marçal? Eu vi algumas notícias, eu tenho um clipe aqui que desde primeiro... Ai, gente, a autoestima dessas pessoas me enlouquece. Já saem 80 mil notícias, aí fica recebendo o tempo inteiro, eu vi lá. Ele responde pro público do Marçal, copiando as ideias do Marçal. O que você quer responder sobre isso? É só responder, que copia-se o que é bom. Teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha e assumi que foi das escolas olímpicas. Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer uma ideia boa do meu adversário se ele for adversário político. Isso é ter cabeça pequena. Por exemplo, o Ricardo Nunes, inclusive, acertou numa ideia. Uma das poucas coisas boas que ele fez no governo foi o da faixa azul de motocicleta. E me perguntaram no debate, um jornalista perguntou, você estava lá, o que eu faria? Eu falei, eu vou manter e vou ampliar. Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer ideia boa e não vou ficar com birrinha, porque a ideia é do adversário. Agora, quando falam em dialogar com esse eleitor, em posições que você tinha, nós temos que lembrar uma coisa, Marçal. Chamou Marçal de birrento, hein? Quem votou em você no primeiro turno, votou porque não estava satisfeito com a cidade como está. Votou para mudar. E eu entendo a indignação do eleitor que votou em você. Do cara que queria, falou, pô, esse sistema podre que vem desde o Dória... Vamos mudar, o Centrão. O que eu estou enfrentando nesse segundo turno é essa mesma turma. O Centrão se juntou para tentar impedir a mudança em São Paulo, que está representada aqui pelos 50 no domingo que vem. É isso que está em jogo. Uma parte da imprensa entendeu, nesse diálogo que eu estou fazendo com o seu eleitor e com a cidade como um todo, uma parte da imprensa entendeu isso como repetição de método e tal. Mas tem uma coisa muito comum. Eu defendo a mudança e quem votou em você também votou defendendo a mudança em São Paulo. O que é essa rejeição sua? Conseguiu encaixar bem isso, né? Umas 2, 3 coisas que bate na cabeça do paulistano e o paulistano fala assim, não dá para engolir esse cara. Cara, boa pergunta rejeição, ela tem a ver com 2 coisas. Tanto a minha quanto a tua, também no primeiro turno. Rejeição tem a ver com tomar bem lado. Lembrado também. E eu nunca tive medo de tomar lado. As pessoas podem me criticar pelo que for. Podem concordar ou discordar das minhas ideias, mas elas sabem quais são as minhas ideias. Eu nunca fiquei em cima de muro. Nunca fiquei escondendo, tendo 2 palavras. Então, isso é parte da rejeição. Quando você toma lado, toma partido, você ganha de um lado partidários que concordam com você e você ganha do outro lado haters, pessoas que não gostam de você. Isso é da vida, é da política, de quem não vai conforme o vento. Sabe quem tem menos rejeição no Brasil? É o Centrão, porque nunca toma lado e está em todos os barcos. Agora, a rejeição tem a ver com uma outra coisa também, Marçal, que é muita mentira que contam, né? Quando me atacam de todos os lados, né, inventando mentiras sobre a minha trajetória, sobre as minhas posições, sobre a laudo falso, nem sempre a verdade chega com a mesma velocidade que a mentira.
Eu tive esses dias, cara, dialogando com muita gente na cidade inteira, né? Indo para regiões, dormir na Brasilândia na segunda, falar no Grajaú na terça, em São Mateus na pessoal, quarta, né? E fui conversando com as pessoas na rua, fiz um exercício que não era, sabe, campanha e tal. Era ir lá, chegar na frente da casa da senhora, chegar na praça pública, abordar, ouvir coisa que eu gostava e que eu não gostava. E várias pessoas vieram dizer coisas para mim. Deve estar com a perícia na mesa, né? Nunca trabalhou. Caso o assunto seja... Pô, cara, você acha que professor não é um trabalho? E fui falando onde eu trabalhei. Outro dizia, pô, Boulos, porque você invadiu casa? Aí eu dizia, poxa, explicava como é que era a atuação do movimento social e que eu nunca invadi nenhuma casa. E outros iam por esse caminho, você não fez nada como deputado, que é a propaganda que meu adversário está botando na televisão. Eu explicava o que eu fiz como deputado. E quando isso chegava nas pessoas desse jeito, a gente conseguia quebrar a rejeição e virar voto. Tá bom, então me fala uma coisa. Se caso o eleitor falar, não, a gente vai dar uma chance pro cara desse. Vai acabar com as invasões, então. Você pode afirmar isso. Vai acabar as invasões, ofensivo. Aquilo que você vai criar algum tipo de política pública até para aquilo que já está invadido resolver. Você dá essa certeza pro povo ou não? Vai. Sabe por que eu dou essa certeza, Marçal? E já disse isso em outras oportunidades. Pelo seguinte, cara, eu conheço o movimento social de moradia por dentro. Tive 20 anos lá. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal e por aí vai. Só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade. Isso é compromisso meu de vida, não é conversa de campanha. É o que eu fiz minha vida toda. E aí não vai ter ocupação quando você tem o governo trabalhando para ter moradia. Outra coisa importante que você trouxe é das áreas que já estão ocupadas. Cara, periferia, e não é só aqui em São Paulo, não. Periferia no Brasil todo, como o Estado, e aqui eu estou falando o Estado em geral, tá? Governo federal, estadual, municipal. Ao longo da história, poucas vezes teve política de moradia. Pega São Paulo, você teve uma imigração de nordestinos, de gente de várias partes do país, foram se estabelecendo. Vinha aqui atraído pela ideia de oportunidade, de ter emprego, de melhorar a vida. Essas pessoas não tinham uma política, elas iam lá, fazendo favela, construindo loteamento irregular. Isso está há muitos anos. Você tem que ter uma política de regularização. E eu vou fazer um programa de regularização fundiária inovador para dar o título de propriedade para essa pessoa, para garantir que é dela, essa pessoa que investiu. Agora tem um último ponto disso, só se me permite, tem um último ponto disso que eu queria mencionar. Para depois, eu vou ser eleito prefeito. Mas tá agoniado, né? Para depois você não me cobrar, né, nessa coisa de invasão. Tem um tipo de invasão que tem acontecido em São Paulo e que não tem nada a ver com o movimento social. Essa eu vou ter que combater duro. É invasão de loteamento clandestino ligado ao tráfico de droga nas periferias da cidade. Que os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá, o necessitado, a família, vende o lote, ganha dinheiro com isso. E está acontecendo hoje debaixo do nariz do prefeito, inclusive com esquema na fiscalização de subprefeitura. Essa aí, cara, bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, esses... Se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido do Nunes, não. Nós vamos para cima. Educação financeira nas escolas. Aqui na Europa, mais de 70% das pessoas investem, que aprende finanças desde pequeno. Nos Estados Unidos é mais de 50%. No Brasil é menos de 3% do Brasil é investidor. Me explica que tara que é essa que a esquerda, a extrema esquerda tem de não deixar, sempre reprovar, tanto no parlamento como nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, essa questão do ensino financeiro. Você vai apoiar isso? Ensino financeiro na escola pública, para as pessoas ganharem independência? Sem papinho de política. Eu não tenho nenhum problema com educação financeira dentro do currículo escolar. Nenhum problema. Né? Nós temos que ver qual é a idade certa para entrar isso, porque a prefeitura cuida desde a creche até o 9º ano. O ensino médio, você sabe, é responsabilidade do Estado. Então você ter matérias como educação financeira, você ter matérias curriculares como educação ambiental, que é muito importante, ensinar a meninada a fazer reciclagem de lixo, que São Paulo hoje enterra 98% do seu lixo, a partir da escola, para levar isso para sua família em casa. Eu não tenho nenhum problema da gente abrir o currículo e ligar o currículo mais com a vida das pessoas.
Hoje, eu como professor vivi isso. O aluno, cara, tem um currículo muito fechadinho ali, que quando ele sai do muro da escola, ele não vai usar mais da metade daquilo que ele aprendeu. Né? É um currículo muito ossificado, muito que não foi alterado. Eu defendo mudanças curriculares para ligar o currículo da escola, que a criança e o jovem aprende na escola, com a vida que ele vive lá fora. Nos próximos 20, 30 anos, mais de 300 profissões vão deixar de existir. Então, assim, eu não vejo a esquerda deixando colocar educação financeira e vice sabonetando a resposta aí. Não tem ensino de... Não, sabonetando. Eu defendo. Foi direto e reto. Aqui não tem sabonete, não. Aqui é papo reto. Foi mesmo. Se o paulistano falar, ó, vai ser o Boulos, aí você vai colocar educação financeira na escola. Vai ter educação financeira, vai ter educação ambiental. Só o que eu quis dizer para você é que, para mim, a questão não é apenas a educação financeira, é a gente conseguir garantir um currículo mais próximo da vida real das pessoas, o que inclui educação financeira. Tá, tem 400 mil pessoas assistindo no YouTube e eu faço o apelo mais uma vez para o Ricardo Nunes. Vou conduzir a entrevista, que eu sou entrevistador, né? Eu tenho meu programa Marçal Talks, já entrevistei mais de 300 pessoas. Ele é entrevistador, é coach,